Tenho a honra de hoje estar à conversa com a Teresa Braga, cofundadora da Tema, uma marca de roupa muito especial com detalhes super, hiper pensados. Olá Teresa, bom dia. Olá Madalena. Muito obrigada por estares aqui e por Obrigada teres por aceito essas palavras. este convite. Mas é mesmo o que eu sinto, tu tens um dom apuradíssimo de tudo, um talento enorme. Querida. E gosto muito de trabalhar contigo agora e de ter conhecido o teu trabalho. Verdade. E hoje quero saber a história da Tema e como é que tudo começou. Certo. Há uns bons anos atrás já, estavas tu a começar a estudar na faculdade, Certo, penso exatamente. eu. Fizeste uma brincadeira com a tua irmã de fazerem umas peças e porem à venda no Facebook, certo? Exatamente. Conta-me tudo, como é que começou? Então, para te explicar, a minha irmã Madalena tem mais 9 anos do que eu. Ela é designer de moda, Sim. eu tirei comunicação. E sempre gostei de marcas e sempre gostei desse lado mais da imagem e de comunicação. A minha irmã, uma designer de moda, trabalhava numa empresa, mas ao final do dia acabávamos por estar as duas muito juntas, porque a minha irmã tinha um blog onde vendia umas peças feitas por ela, assim, pegava em coisas em segunda mão e ia adaptando e vendia num blog. Fazia tipo peças únicas com retalhos e coisinhas. Mas a minha irmã não tem tanta coisa da marca, tem mais o amor por desenhar roupas e por construir roupas e a parte muito criativa. Eu vi logo que aquilo podia ser muito mais que uma peça única que tinha imensa procura, era muito mais cool se desse para vendermos para mais pessoas e se conseguíssemos rentabilizar. E então começámos a pensar que seria giro fazermos um conjunto de peças, se calhar não tão únicas, mas que se ligassem entre si. Uma mini coleção já? Nem pensámos bem que aquilo Sim. seria uma mini coleção, mas era uma mini coleção. Simplesmente o que é que eu vi ali? Uma oportunidade de criar uma coisa com um nome, com uma marca, um logotipo, uma imagem, construir do zero. Uma identidade. Exatamente. Na altura estava o Facebook em altas, principalmente para a minha geração, porque estávamos completamente a arrebentar nas redes sociais, e resolvemos pôr na minha página pessoal essas peças que construímos juntas, costuradas pela minha irmã, com retalhos que fomos comprar, eram peças únicas, mas todas Feitas elas mesmo por ela? Feitas por ela, com pedacinhos de tecido, muito tamanhos únicos, coisas muito... mas já com um estilo muito próprio e que eu acho que ainda tem muito a ver com a Tema. Chamámos Tema, porque era Teresa e Madalena, a junção dos nossos nomes, e lançámos a brincar no meu perfil do Facebook. Em poucos minutos vendemos tudo. Eram 25 peças e ficámos completamente rendidas àquele bichinho que é pôr, vês que há pessoas que gostam, pessoas que pedem e que já não tens, e percebemos que aquilo, não pensámos que era um negócio, mas percebemos que era uma coisa que nos dava tanto gozo, que nos unia, e que era mesmo giro podermos fazer aquilo porque havia mais pessoas que queriam. E pronto, e foi isto que aconteceu. Começámos a fazer mais coleções, sempre a lançar no meu Facebook pessoal, até que depois percebemos que fazia sentido criar uma página mesmo de Mas marca. a velocidade, imagina, no primeiro dia venderam logo o estoque todo, as 25 peças, e depois imagina, a minha irmã trabalhava e eu estudava, portanto depois fazíamos uma peça quase por dia, percebes? Mas começámos a querer só fazer aquilo ao final do dia e só aos fins de semana era tudo o que fazíamos. Íamos comprar tecidos, coisinhas pequenas, com investimento quase nulo, íamos fazendo a um ritmo muito handmade, não era uma coisa nada com nem muito a pensar quanto dinheiro é que íamos fazer, sabes? Era era mesmo a paixão do fazer. Estávamos muito realizadas com o que estávamos a construir e estávamos a ter um super feedback das pessoas e pessoas, amigos de amigos, a ganhar aqui um poder dessa rede social, amigos de amigos a quererem e a contactarem-nos porque gostavam e que não percebiam porque é que tínhamos lançado tão pouco e porque é que não fazíamos mais. E pronto, e depois daí passámos para costureiras, a minha irmã já tinha alguns contactos e fomos trabalhando com costureiras e crescendo devagarinho. Eu sempre a estudar, ela sempre a trabalhar. Certo. Ela trabalhava numa marca de roupa portuguesa já há alguns anos, lá está, porque ela tem mais 9 anos do que eu, portanto com uma experiência diferente, mas também com um tempo diferente para dedicar à marca, e por isso eu também ia avançando, eu tinha muito mais tempo livre e ia avançando com tudo o que conseguia e com o que me dava mais gozo, que era a imagem, tinha aqui com o logotipo, todas as imagens, essa parte da imagem que eu gosto tanto, já muito cuidada, umas fotografias já muito bem feitas. Na altura nem tínhamos fotógrafa, não era? Era assim uma coisa muito trabalhada por nós, era tudo feito por nós. Sim, mas pensaste em marca e estavas a criar logo, marca desde o início. Eu já queria criar uma coisa super profissional, eu já dizia à minha irmã como é que ela tinha que tratar os clientes, percebes? Eu sempre fui muito
cuidadosa com isso e sempre quis criar uma marca com valor acrescentado e com cuidado ao cliente e com carinho nos packagings, sempre desde o minuto zero. Até é engraçado, as peças vinham todas com malhós com um bocadinho de tecido, Sim. que era para mostrar que era a primeira coleção e depois a segunda coleção tinha o segundo, depois entretanto isso perdeu-se, mas eu tinha sempre esse detalhe de identidade, que é o que mais me dá gozo fazer. Pronto, entretanto eu estava a estudar, estava ainda na licenciatura. Depois, quando fui fazer mestrado, já fui fazer mestrado a pensar que se um dia eu quisesse fazer disto de vida, seria giro ter aqui umas ferramentas para me ajudarem. E então fui fazer gestão no mestrado. E enquanto fiz o mestrado e percebi que ia ter mais tempo livre do que tinha na licenciatura, começámos à procura de um ateliê. Ok. E isto porquê? Porque também percebemos que havia uma oportunidade grande de explorar um negócio que são as festas, os casamentos e as noivas. Tínhamos alguns pedidos, na altura como eu comecei a ter mais tempo, começámos a ver que dava, era um serviço muito personalizado. Então os vestidos de noiva que a tua irmã trabalha hoje começaram na Tema? São uma evolução daquilo que nós as duas construímos na Tema, e isso também é giro, e por isso é que também faz sentido hoje em dia voltarmos a ter uma coleção junta. Em conjunto, sim. Porque já lá vamos. Exatamente. E pronto, e basicamente foi isso. Criámos no fundo um ateliê, que era um espaço de cowork ali no Poços Negros, partilhado com outros artistas, que estávamos lá, maioritariamente eu, e depois entretanto a minha irmã também acabou por sair do sítio onde estava, porque também começou a se entusiasmar. Começámos a ver que isto realmente nos dava bastante trabalho. E que também de certeza que já estava a ser mais rentável, sim, já estávamos a conseguir ser também mais profissionais, porque já trabalhávamos com outro tipo de mão de obra, já não éramos nós que fazíamos. E pronto, e começámos, minha irmã sempre mais dedicada às noivas, porque eu acho que ela descobriu depois ali, minha irmã também tem muito esta coisa do detalhe e da preocupação com todos os pormenores, e ela mais nas noivas, eu mais na festa e nas coleções da Tema. Certo. E pronto. E também trabalharam fardas nessa altura? E nessa altura também fizemos fardas, sim. O meu cunhado tem uns restaurantes e começámos com ele e andámos e fizemos, mas depois não dava para tudo. Certo. Porque eu, entretanto, também estudava. Claro. Sim. E portanto aí já estava a minha irmã full time e eu a acabar o mestrado. Entretanto eu também me pus ao mesmo tempo, eu nem sei onde é que eu arranjava tempo para tudo, a fazer estágios. Mas eu estagiava ao mesmo tempo, porque eu tinha um bocadinho aquele medo de ser dona do meu próprio negócio. Sim. Toda a vida vi os meus pais a serem donos dos seus negócios e isso assustava-me um pouco, porque via-os super atribulados e trabalharem a muitas horas. Ou seja, eu estava muito tempo com os meus pais, mas muito tempo via-os a trabalharem em casa, que é o que me acontece hoje em dia. Mas os teus pais também estavam ligados a esta área também? Sim, a minha mãe tinha tido roupa de criança. Achas que algum bichinho vem daí? Tenho a certeza. Sim, tenho a certeza. Porque é uma e conversa vejo isso diária, no orgulho que a minha mãe tem. Sim, não. E eu saía da escola e ia para a loja da minha mãe, que era ali em Campo Torico, ao lado da minha escola, e ficava lá a tarde toda. E por isso é que eu acho que eu também tenho essa parte tão comercial e de gostar tanto do serviço ao cliente e de falar e de resolver e tentar personalizar, porque eu via a minha mãe fazer isso com mães que iam lá comprar coisas para os batizados e para momentos especiais, e eu gostava disso. E eu lembro-me, tenho super memórias dessa fase da minha vida. Mas pronto, mas também tenho memórias dos meus pais super atribulados e preocupados, e o final do mês, e os ordenados e tudo mais. E eu pensava, não quero isso, eu quero que alguém me pague um ordenado, um bom ordenado, um belíssimo ordenado. E por isso, eu gosto imenso da Tema, mas nunca na vida isto vai ser o meu trabalho. E pronto, e comecei a perceber que a minha irmã, se calhar, numa fase de vida diferente, e já a viver sozinha, e já tinha tido uma experiência de trabalho, já considerava que aquilo seria o seu full-time job. E pronto, e por isso eu ia estagiando ao mesmo tempo, um bocado negando que aquilo seria um trabalho. O teu futuro. Mas tinha muita gente que me perguntava, mas porquê que tu não fazes mais? Mas porquê que nunca há? As pessoas muito irritadas, porquê que sempre que eu lançam já não consigo? Porque já não eram peças únicas, mas eram tipo... gerava já frustração, porque as pessoas queriam muito. E eu acho que hoje em dia eu ainda luto um bocadinho para dar conta disso, porque ainda não tenho uma produção megalómana, nem é a minha intenção, mas há muitas pessoas que me acompanham desde esse início e que se calhar ainda sentem um bocado que falta mais produção. Ainda que hoje em dia eu produza muito mais do que aquilo que eu produzia na altura. Mas pronto, olha, depois houve aqui um ponto de viragem, que foi quando eu me casei, que estava a trabalhar, já não estava a estagiar, estava a trabalhar numa empresa
estava a gostar imenso, diverti-me imenso e aprendi imenso. Foi quando estava a trabalhar em comunicação, em assessoria Não, de comunicação? exatamente, sim. Comunicação interna, ou seja, tinha mudado aqui um bocadinho, porque eu trabalhei em relações públicas, trabalhei em marketing e depois... Foi quando estavas na Jason? Exatamente, estava na Jason. De trabalho incrível. Super, e eu adorei, foi uma super experiência e trago de lá experiências e pessoas desse momento. Eu acho que foi assim o meu momento de carreira, que eu achei que ia ter uma longa carreira, sim, assim mais de escritório e de grandes empresas, e de repente houve um departamento na Jason que acabou e eles viram a necessidade de me realocar ou de me mandar embora. Acabámos por perceber que não havia espaço para mim, e quando o departamento acabou eles disseram: olha, Teresa, o departamento acabou, nós sabemos que vais casar, se tu quiseres podemos te realocar aqui, mas diz-nos tu o que é que... Tu és versátil, diz-nos tu o que é que queres fazer. E eu fiquei... Não foi propriamente olha, vai-te embora. Foi quase vai-te embora, mas a outra área se calhar também não te apaixonava, sim, tanto. E ao mesmo tempo, imagina, eu estava acabada de casar e, portanto, fico sem ordenado ou tento aqui mais um bocadinho porque a empresa tem uma super cultura e as pessoas são espetaculares, ou vou arriscar, será que as estrelinhas estão todas a dizer-me vai com a tema? E então tive uns tempos, eles foram impecáveis, deixaram eu ir um bocado à minha vida a pensar, e tive uns tempos em que estava só a decidir, estava só... Não estava próprio... Claro, tinha a tema, assim, a meio gás, mas foi a primeira vez na minha vida em que eu estava a construir a minha casa, não é? Mas estava também um bocado sem grande rumo, sim, a repensar. E lembro que a minha idade estava... Tinha 25. Certo. Não foi assim há tanto tempo. Pois não, porque tu continuas Tenho só 26. Uma criança. Não, pronto, e basicamente foi isso. Comecei um bocado a perceber o que é que eu ia fazer, e comecei a ver algumas agências e também gostava muito de manter essa ideia de uma carreira longa em que alguém me pagaria um ordenado, e depois comecei a perceber que não, que se calhar estava tudo a alinhar-se. E até que tinhas que dar uma oportunidade. Exatamente, e que se calhar tinha, mas era que tipo, mandar os medos para trás e avançar e tentar, porque senão ia também ficar com um bichinho para o resto da vida de podia ter tentado e se calhar era isto que me concretizava. Exatamente. E o meu marido também é super empreendedor e tem os seus próprios projetos, e às vezes eu sentia um bocado que ele tinha algumas vezes a oportunidade de me mostrar um projeto novo ou pedir uma opinião para alguma coisa, e eu, como estava num escritório com pouca flexibilidade para sair, também não tinha muito espaço para o acompanhar nas decisões e nesse apoio, e sentia que tinha um bocado de pena disso. Claro que era um luxo se eu conseguisse fazer isso, não é? E hoje em dia, se me perguntares, se calhar volto a não conseguir, porque com o trabalho todo que tenho já não consigo, mas se for mais organizado e se conseguir orientar a minha semana, claro que consigo acompanhá-lo, e sou muito agradecida por termos este tempo de qualidade os dois. Pronto, olha, depois entretanto, num passeio, dava imensos passeios, eu ando imenso a pé para me pôr a pensar e para me organizar. Andava mais antes de ser mãe, mas ando muito a pé, e pronto, e num dos meus passeios encontrei a loja nossa, o espaço que viria a ser a nossa. Fiquei logo com uma sensação de que ali ia ser qualquer coisa, senti logo que aquilo ia haver espaço ali para mim, e comecei a explorar essa ideia e pensei que se eu tivesse uma renda fixa, uma obrigação de pagamento, uma renda super cara, ia-me obrigar a tornar aquilo mesmo real e a esforçar-me para que aquilo fosse um negócio rentável. E o meu dia-a-dia já não seria uma coisa abstrata das redes sociais, que era o que era a tema, já estava no Instagram. Mas desculpa, só voltando um bocadinho atrás, mas estás no ateliê. Pronto, sim, e como eu estava no ateliê e depois no fundo vocês faziam venda no ateliê. Nós fazíamos altura, venda certo? física no ateliê, mas era quase como um showroom, não estávamos lá sempre. Quando trabalhávamos lá, os clientes podiam lá passar. E aí vendiam então coleções de festa e do dia-a-dia. E no Facebook em simultâneo? E no Facebook em simultâneo. Às vezes o que acontecia era que lançávamos no Facebook e sobrava-nos muito pouca coisa para o ateliê. Certo. Mas fazíamos no ateliê também as noivas e os vestidos por medida. Certo. Portanto, tínhamos um trabalho diário. Constante. O que é que aconteceu? Quando eu fui para trabalhar, um bocado antes de me casar, a minha irmã ficou lá e eu fui trabalhar, dedicar o meu full time, passou a ser a empresa onde eu estava, e por isso a minha irmã ficou lá um bom tempo. E pronto, e depois quando eu decidi fazer disto vida, coincidiu mais ou menos uma altura em que eu e a minha irmã percebemos que seríamos mais felizes como irmãs e também profissionalmente se tentássemos distinguir as duas coisas, certo. Porque as noivas é um trabalho e as coleções de tema são outro. Certo. Entretanto, os vestidos de festa também percebemos que era um negócio
pouco rentável para o tempo que precisava de nós. Certo. E portanto, mais ou menos na mesma altura em que eu fui trabalhar para essa empresa, decidimos que a minha irmã ficava com as noivas e que eu ficava com a Tema. Certíssimo. Pronto. Nessa altura, pronto, depois entretanto fiquei noiva, toda essa história. Certo, agora portanto, podemos voltar à nossa. Voltamos à nossa. Sim. Houve ali um momento de viragem em que decidimos, certo. ok, as noivas são da Madalena, a Tema é a Teresa e amigas como dantes, irmãs como dantes, vamos conversando, fizemos o meu vestido de noiva juntas, já um vestido de noiva da minha irmã, no fundo, porque já não era Tema e Madalena, que Teresa e Madalena. Que passa a Mad Bridal, certo? E aí foi criada a Mad Bridal, portanto o meu vestido já é um vestido Mad Bridal, que é construído por mim e pela minha irmã, mas Mad Bridal. E aí a Tema já era minha, claro que continuo a pedir algumas ajudas, opiniões, tudo mais à minha irmã. Mas de facto são duas áreas bastante diferentes e às tantas faz sentido serem pensadas de forma diferente. E quando estamos a trabalhar em equipa e sobretudo com família, sim, exatamente. Eu vivo essa experiência, pode haver às tantas não haver uma divisão fácil das áreas. É difícil. Porque tu queres ajudar a Madalena, porque ela te quer ajudar a ti, e às tantas, na prática, isto depois pode não ser. E depois tão somos eficaz. Irmãs, somos sempre irmãs, e portanto estávamos o dia todo juntas. Claro. Quando chegávamos à casa dos meus pais, tínhamos que distanciar, percebes? E por isso a coisa. E pior não, e melhor, eu tinha um quarto em casa da minha irmã, porque os meus pais viviam fora de Lisboa. E portanto eu vivia em casa da minha irmã e portanto nós éramos namoradas, percebes? E a certa altura lá está, tu te consegues e eu dou-te muito valor por isso, mas é muito intenso, é mesmo muito intenso, muito mais quando eu tenho menos 9 anos do que a minha irmã e aos 21 anos achava que já sabia tudo. Portanto a minha irmã tinha mais 9 anos do que eu e já sabia algumas coisas a mais do que eu, outras diferentes, mas eu sempre achei que sabia muito e pronto, é uma coisa que eu trabalho diariamente. Assumo aqui, tu já percebeste, tenho uma opinião muito vincada e às vezes sou mesmo muito firme com as minhas decisões, sim, e pronto, e por isso, olha, pode dar mais artrites ou menos, mas sim, na verdade sim. Isso quando é uma família acaba por dar um bocadinho mais, mas hoje em dia foi mesmo a decisão acertada. Hoje em dia já voltamos a trabalhar juntas e é completamente diferente. E respeitam imenso o trabalho. Imenso, e valorizamos imenso uma e outra e somos unha e carne na mesma. Damos-nos mesmo bem, mas é diferente. Já crescemos, eu cresci, ela cresceu e já nos concretizámos também uma à outra profissionalmente. Eu acho que isso também foi importante. Cada uma perceber o seu espaço e o seu valor. Sim. Estava cada uma a lutar pelo seu espaço e isso não é preciso. Sim. E de repente já conquistámos e já provámos, exatamente. E pronto, e basicamente abri a loja nossa, na altura estrategicamente porque precisava de uma casa para a Tema. Físico. Exatamente. E comecei a pensar, e como tu sabes, eu gosto de marcas, eu gosto de criar, por isso vi logo uma oportunidade para criar um espaço giro para colmatar esta necessidade que não havia muitas lojas, ou nenhumas, que tivessem um bocadinho este conceito e não havia, e continua sem haver muito, e que acolhesse outras marcas no mesmo estado de vida ou semelhante da minha, que pudéssemos todas ganhar aqui uma sinergia de experiências e uma partilha de comunicação e de ideias. E pronto, e é isso, a loja nossa é uma loja que recolhe hoje em dia com uma curadoria de que eu me orgulho muito. As marcas são todas portuguesas, são todas super cool, são todas, eu acho que já reconhecidas, e vou tentando escolher a dedo as marcas que eu acho que fazem mais sentido. Claro que há muitas marcas giras hoje em dia que se fazem cá em Portugal. Diz-me. Mas é um trabalho que era uma das perguntas que eu te queria fazer. Se essa escolha dessas marcas tinha partido de ti e agora acabaste por responder, dessa curadoria que tu gostarias de fazer e de marcas que tu te identificas e que no fundo vais buscar valores, se calhar a cada uma, que vão ser um complemento à Tema, ou se também partiam de necessidades que tu achavas que as tuas clientes objetivamente tinham e que querias no fundo satisfazer. Imagina, o que eu pensei foi que já que eu tinha um espaço e o espaço até era bom, até era grande, gostava que as pessoas saíssem dali com a possibilidade de levar um bocadinho de cada coisa, ou seja, sapatos, roupa, brincos, biquínis, tentar, cheirinhos até na altura quando eu lancei, gostava que houvesse um bocadinho de tudo, que fosse uma loja com o melhor que se faz. Hoje em dia há muito mais marcas do que havia. Isto foi em 2016. Há muito mais marcas do que
mentira, 2017, há muito mais marcas do que havia antigamente e, portanto, é mais difícil porque já sou contactada por algumas marcas que eu gostava, mas não tenho espaço. Certo. Até porque gosto que cada marca brilhe lá. Certo. Para não nos atropelarmos umas às outras e, portanto, não posso pôr muitas marcas do mesmo tipo de produto. Claro. E, portanto, é um trabalho, claro que é toda uma pesquisa feita para o cliente, mas tem um bocadinho essa partilha de valores, até de estilos que complementam a tema. Tem que fazer sentido e até fazemos às vezes fotografias onde estão as marcas todas e tem que haver uma coerência e uma linha estética entre todas. Perfeito. Por isso, é isto. A nossa. E agora voltando um bocadinho ao tema, como é que nascem as coleções, como é que é o processo criativo? No fundo, houve esta evolução toda que tu explicaste. Hoje, se olharmos para trás, vemos também uma evolução muito grande nas coleções. Sim. Cada coleção é uma surpresa e isso acho que é muito gratificante e que deves sentir muito orgulho. Como é que é o processo criativo e como é que começa, como é que nasce cada peça-tema? Como é que são feitos os desenhos, os moldes, a costura? Mudou mesmo muito desde o primeiro, é mesmo giro. Às vezes eu vou atrás até à primeira fotografia ou algumas fotografias que eu já tirava com o telefone e era uma coisa completamente diferente do que é hoje em dia. Tinha muito mais essa parte conceptual, porque se chamava-se tema e era Teresa e Madalena, mas ao mesmo tempo era o tema base para todas as coleções, ou seja, era uma coisa super trabalhada e que eu tinha também mais disponibilidade aqui, se calhar já mais mental para criar. Nós continuamos a ser poucas no tema, mas hoje em dia eu tenho uma designer que me ajuda e, portanto, não só ajuda, como me dá um grande avanço em toda uma parte de estrutura e de organização que eu nunca tinha tido. Certo. E, portanto, estrutura e organização da própria coleção. Da própria coleção, certo. Exatamente. E da produção. Sim, porque eu quando comecei por fazer, nem havia desenho, não é? Quando eu fazia com a minha irmã. Depois, quando começámos a profissionalizar, começámos a fazer desenhos. A minha irmã, apesar de saber fazer muito bem as fichas técnicas e os desenhos técnicos todos, acabava por não ter tempo para fazer direitíssimos. Portanto, íamos fazendo à mão e depois passámos a certa altura começámos a fazer. Certo. Quando a minha irmã ficou full no computador. Depois, quando a minha irmã começou com as noivas, eu voltei a ficar um bocadinho a ter que fazer à mão, porque eu era porque tu não mil e tens uma coisas ao mesmo tempo. Competência vou tentando, técnica, percebes? não é? Sim. Claro que sim, sem dúvida, não é? Vou competência tentando. Tens toda, não, e tu visualizas a peça na tua cabeça, sem dúvida, mas depois na prática não sou formada. Ou chegamos a um ateliê e dizemos, olha, eu quero fazer isto, mas tens que ter sempre uma base para explicar o que é que... Imagina, perco muito mais tempo a fazer as fichas técnicas em computador do que se as fizer à mão, não é? E se calhar consigo comunicar da mesma maneira. Sim. Não tão eficiente, mas consigo lá chegar ao produto. O produto chega igual. Agora, o que é que acontece aqui? Eu não era só designer da tema. Quando eu fiquei com a tema sozinha, eu era designer da tema, era gestora da nossa, era contabilista, era operacional, apagava fogos, às vezes estava a fazer horário de loja, portanto, eu era 10 em 1. Sim. E por isso eu não tinha tempo para estar a explorar o Illustrator e o Photoshop, percebes? Não, a questão é que temos que fazer 1000 coisas e claro que nenhuma vai ficar com o grau de perfeição se só tivéssemos dedicadas a essa. E eu então, acho que isso é uma mensagem que eu passo imensas vezes, que há muito trabalho de formiga nos bastidores, porque para tu ter o aspecto espetacular que nós trabalhamos para ter cá fora, é preciso fazer o pino cá atrás. Muito. E depois quase sem dinheiro, percebes? Porque a fingir que está tudo ok e que sou igual a uma grande marca, mas não sou, percebes? E por isso é que às vezes a frustração das pessoas, é tão pouca quantidade, chegou aqui à loja e já não há o meu tamanho, ou porque é que ainda não fazem tamanhos? São tudo coisas que eu tenho vindo a conquistar. Claro. E eu tenho a marca desde 2012, percebes? Parece que já é muitos anos, e já são muitos anos, mas oficial, como deve de ser, que eu me orgulho muito, tenho desde 2017. Exatamente, há muito pouco tempo, e por isso, devagarinho, cada passo. Hoje em dia tenho essa grande ajuda da Matilde, que é designer, que me ajuda muito. Tenho outras ajudas, tenho uma pessoa operacional que me ajuda na parte toda da empresa, que é a Duda, e depois tenho as miúdas da loja que também atendem à loja, mas acabam por me ajudar com mil online, e uma outras coisas. Sim. A parte online, por acaso, não, mas ajudam-me com muita coisa, e porque nós também fazemos arranjos na loja. Lindos, espetaculares. E, portanto, olha, as pessoas que trabalham connosco acabam por ter imenso trabalho, mas gostar imenso, porque fazem várias coisas diferentes. E eu também gosto imenso daquilo que eu faço.
Claro, Mas, e empresas pequenas têm que ter pessoas multifunções. sim, totalmente. Terá sempre que ser assim, Sim, acho Matilde, que... eu digo-te, é designer, sim, mas ela faz muitas coisas além do design, coitada, porque faz mesmo, e aprendeu também já, e eu também aprendo com ela e a perceber como é que ela aprende as coisas, por isso fazemos muito para te explicar aqui das coleções, como é que hoje em dia acontece. Eu acho que hoje em dia já é um bocadinho mais normal o processo criativo, ou seja, tentamos sempre pensar, sim, num tema, mas não nos focar muito nesse tema, ou seja... Mas onde é que vão buscar inspiração? Então, imagina, aquilo que acontece é, eu acho que eu vou bebendo inspiração de tudo o que eu faço, dos livros que leio, das viagens que faço, do restaurante que vou, da conversa que tenho contigo. Eu estou sempre numa constante borbulhar de ideias. Depois tenho que parar. Assim, há uns dias que eu digo, meninas, eu tenho que ir para algum lado, porque se queremos ter uma coleção no próximo verão, eu tenho que me ir inspirar. Certo. Porque se eu estou nesta coisa do dia a dia, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E portanto, tenho que me afastar uns dias e quando venho, normalmente já venho com umas ideias e partilho essas ideias, mas peço para que não se foquem muito nessas ideias. Sim, e então começamos a construir. Sim. Começamos a construir. Só quando estamos ali com o processo já dos desenhos de grande parte das peças é que começamos então a pegar novamente naquilo que tinha sido a ideia base inicial. E a construí-la melhor. Certo. E então depois concretizamos e colmatamos com a sessão de fotografias, que aí já condiz totalmente com aquilo que tinha sido pensado originalmente. Portanto, não é muito linear. Às vezes até trocamos de ideias ali naquele meio do processo, mas... Certo, mas imagina, mas antes da sessão fotográfica, portanto, há este eu só estou a ir a fundo porque... Sim. Acredito que vamos ter pessoas que nos estão a ouvir e que têm mesmo curiosidade sobre isso, clientes tuas ou pessoas que gostavam de amanhã eventualmente criar uma marca, e acho que há aqui alguns processos que é bom desmistificarmos, porque imagina, claro que as inspirações vêm de tudo e quem cria uma coleção bebe de tudo. Como é óbvio, mas depois tens um momento em que vais mesmo definir quantas peças, no fundo... Imagina, olha, por exemplo, agora posso dizer que desde que temos a pandemia, ou se calhar até no ano antes da pandemia, eu percebi que as outras marcas, principalmente as grandes marcas, todas as megalómanas, lançam muitas coleções. Certo. E por isso eu sinto que o consumidor está a necessitar muito mais de novidade constante. Certo. E então, em vez de eu fazer uma grande coleção, eu passei a repartir essa coleção em várias. Certo, e por isso criei várias linhas. Exatamente, claro. Porque eu tenho a loja aberta, tenho pessoas que gostam de ir lá todas as semanas, até para se inspirarem, até para conhecerem as novidades, para darem um passeio ali pelo Chiado e depois acabam por entrar. E tenho que agradar também essas pessoas. E por isso, aquilo que nós fizemos foi, da nossa coleção grande, começámos a reparti-la. E se a repartimos, começámos a criar linhas. Começámos a criar uma linha de mãe e filho. Específicas. Exatamente, uma linha de mãe e filho, uma linha mais mãe e filha, uma linha mais confortável, uma linha mais de festa. Rapaz, vais ter mãe e filho também. Talvez. Mas até agora não. Mas é giro também irmos aí a seguir, porque é giro a explicação. Mas pronto, comecei a repartir e a tentar chegar uma linha se calhar mais para todos os tamanhos. Portanto, comecei a criar aqui alguns momentos de comunicação que me davam a novidade certa para eu poder ir tendo novidade constante. Mas orientado para produtos específicos. Orientado para produtos específicos. Agora, sim, exatamente. Depois há peças-chave, tipo as jardineiras, que são constantes a todas as coleções e que podem tanto aparecer numa linha de mãe e filha, como podem aparecer numa linha de festa. Certo. Portanto, esse é, inclusive, é o nosso produto best-seller. Agora, onde é que eu me inspiro? Claro que eu vejo tudo o que é marcas. Não vejo muitos desfiles, mas vejo mesmo as marcas. O que é que as marcas andam a fazer? Certo. Até porque eu gosto de tentar não fazer parecido. São tendências e sem querer as nossas cabeças tentam sempre, vão todas dar ao mesmo sítio praticamente, agora vamos todos dar ao lilás, ok? Mas eu tento fazer diferente. Pronto, mas imagina, eu tento olhar e ter o conhecimento para não fazer igual, na medida em que se eu fizer igual, a minha marca está a perder valor. Certo. Porque hoje em dia tem uma concorrência gigantesca de marcas grandes que fazem muito mais barato, tão giro como a minha marca às vezes, não com a mesma qualidade, não com o mesmo cuidado, mas tão giro quanto a minha marca e que por vezes lançam a novidade antes de eu lançar. E portanto eu tenho que ver, e por isso é que eu tento não ver muitos desfiles, claro. nem acompanhar assim tanta parte da moda, mas tenho que ter o conhecimento para não fazer...
ou seja, para saber, mas para não fazer igual e para tentar distanciar-me e para criar cada vez mais a minha identidade e ser cada vez mais única. Que eu acho que até conseguimos fazer acho bem. Que, sem dúvida. Temos, claro, inspirações sólido, é consistente. E procurar essa consistência. Para mim é mesmo importante que de coleção para coleção que continuamos a ter orgulho. Sabes, quando tu olhas para as tuas fotografias, tipo com 17 anos e pensas, como é que eu usava um gancho aqui e o cabelo lambido? Pronto. Muitas vezes o que eu procuro é não me arrepender desta coleção que eu estou a lançar. Ou seja, não estar tão agarrada à moda que me vou arrepender daquilo que eu estou a lançar hoje. Mas é inevitável quando tu olhas para trás, porque sim, certo, há uma evolução, tu olhas óbvio. para trás e dizeres, mas tentar aqui uma intemporalidade, sabes? Tentar também que hajam peças que eu ainda goste. Percebes? Sim, claro cada que vez estou cansada. mais trabalhar um intemporal, sem dúvida. E consigo. E muitas vezes gosto muito, só consigo fazer isso quando estou na loja ou quando estou com amigas minhas que já me compraram, quando as vejo com uma peça que já é tão antiga e que ainda lhes fica mesmo bem, eu ainda acho ir. Ou seja, se calhar naquele ano até fiquei saturada daquela peça, mas passados os anos ver que ainda acho que é intemporal. E isso eu acho que também é uma outra característica que nós procuramos na Tema e que até conseguimos... Não em tudo, claro, porque às vezes deixamos-nos levar um bocadinho pelo que é a tendência, mas até conseguimos fazer isso relativamente bem. E faz todo sentido cada vez mais. E faz todo sentido. Pronto, e portanto, o nosso processo passa um bocadinho por isso, por tentar arranjar aqui. Normalmente eu até começo pelas cores, estás a perceber as cores que me estão a apetecer mais, mas antes houve um estudo do que é que são as cores que estão na moda e que são tendência, mas depois que cores é que nós queremos? Tendo esse conhecimento de cores é que queremos e depois então que tema, qual é a mensagem que queremos passar, o que é que gostávamos de transmitir e depois ver, então isto encaixa-se na coleção e é na coleção como um todo ou só numa das coleções. Perfeito. Portanto é assim que nós vamos desconstruindo, portanto no início até se calhar desenhamos as peças todas e depois começamos a pensar, esta é boa para Mamma Mia, esta, estás a perceber? Certo. E depois como é que passam para a produção? Depois como é que passamos para a produção? Com ateliês? Não, hoje em dia trabalhamos com fábricas, trabalhamos com 2 fábricas portuguesas. Nós primeiro compramos os tecidos, os rolos de tecido, depois fazemos os protótipos já com o nosso tecido. E depois de aprovado, estamos ali uns tempos em que estamos um bocadinho a perceber se é esta a peça ou se não é, se afinamos a peça mais para aqui ou se desistimos dela, muitas vezes acabamos por desistir, mas isso depois entra tudo em custos e tem tudo um preço, principalmente somos uma empresa pequena. Mas os protótipos, porque é que fazes nos tecidos finais? Para perceber exatamente como é que cai. Antigamente não fazia, mas eu percebi que é muito mais eficaz, porque a verdade é que tens que perceber como é que cai, porque muitas vezes nós cruzamos cores e perceber se realmente as cores fazem sentido juntas. Depois temos muito a ideia de que uma peça deveria conjugar com outras peças da mesma coleção. Certo. E principalmente na parte de festa, tentar que um top dê com várias partes de baixo e que uma parte de baixo dê com vários tops. E por isso o que acontece é que se eu fizer logo com o tecido final, eu consigo logo conjugar as cores e perceber quantas versões é que eu vou conseguir ter, por exemplo, para as coleções de festa, para não andar tudo igual. Quantas versões é que eu vou conseguir ter e quantas versões é que eu vou poder até mostrar às miúdas da loja para que elas depois possam mostrar à cliente. Porque a nossa loja tem essa coisa de ter um atendimento super personalizado e poder ter aqui o acompanhamento da pessoa que está na loja a ajudar a escolher o look total para a festa. Mas encarece-te bastante a parte de prototipagem. Encarece principalmente porque imagina, tudo isso são custos e nós somos uma empresa pequena que continuamos a produzir poucas quantidades de cada peça. Portanto, mas provavelmente também já o grau de rigor no protótipo é maior e já é quase um protótipo barra amostra final, não é? Exatamente, sim. Muitas vezes conseguimos que seja, outras vezes tem ali uns ligeiros ajustes e depois de ajustado, avançamos desta forma e vai. Perfeito. E é assim. Então os tecidos, portanto, na fase inicial, os tecidos és tu que escolhes, que vais comprar, passas depois os desenhos técnicos para a fábrica. Exatamente. Desenhos técnicos, chegam lá os tecidos, começam a fazer os protótipos, vamos fazendo umas quantas provas, avançar ou não avançar com esta peça ou com aquela. Certo. Segue para a produção. Tens muitos problemas de produção pela dimensão. Uma das questões que de facto é real na nossa atividade tem a ver com os volumes de produção e fábricas que travam muitas vezes até ou passam encomendas à frente de clientes maiores. Sim, acontece. É uma realidade do dia-a-dia. Como é que tu consegues contornar essas dificuldades? Olha, uma das minhas fábricas foi mesmo... Às vezes é relação pessoal até. Sim, uma das minhas fábricas eu tenho uma super relação. Acreditem no nosso projeto, não é? Sim, e acho que os conquistei, porque cheguei lá muito pequenina, muito nova,
vou fazer isto, vou abrir uma loja no Chiado, e eles acompanharam-me desse início, e por isso eu acho que temos uma super relação e vivemos aqui um bocadinho, eles sentem que levam-me um bocadinho ao colo. Ainda que, claro, por vezes têm outros compromissos com outros clientes e às vezes todo este nosso processo atrasa-se, porque lá está, porque nós enquanto estamos a desenhar, estamos a fazer outras 1001 coisas e de repente há uma colaboradora da loja que tem que ser trocada e de repente tem que se fazer entrevista e portanto há muitos imprevistos que acontecem e pronto, e portanto o que acontece é, às vezes acontece que nos atrasamos e quase sempre atrasamos e portanto hoje em dia já fazemos no nosso planeamento já com muita margem de atraso. Outras fábricas já aconteceu que correram menos bem porque usaram um protótipo nosso qualquer para outro cliente. Há realmente essa logística e essa gestão que é complicada e que às vezes deita um bocado abaixo porque que isso não fosse um problema, não é? Que já temos outras coisinhas para resolver, mas pronto, mas eu tenho tido também ótimas pessoas pelo caminho e estou muito, muito contente, muito agradecida. Agora, por exemplo, já depois da pandemia começámos a trabalhar com uma fábrica de malhas, estou super contente, é uma evolução. Aquela linha de Mama Me era e agora no verão também vamos ter uma super coleção com a mesma fábrica, por isso é a segunda coleção que já estamos a produzir, eles estão super contentes porque de repente são uma fábrica que se calhar perdeu muitos clientes este ano e que está a ver uma empresa pequena, que estão a produzir muito menos do que alguma vez produziram, mas estão super contentes e também se vê o entusiasmo deles a trabalharem connosco e isso é a parte mais gratificante, que é ver que eles também se entusiasmam. Claro que sim, e porque se nós pusermos, eu acho que se nós pusermos relação em tudo o que fazemos é muito mais fácil. Sim. Criar empatias e garantir que estamos todos pela mesma causa, porque é o que eu estou sempre a dizer, um dia quando eu for rica você vai ser rica também. Não, e hoje a produção é pequena, mas se acreditar comigo amanhã vai ser maior. Totalmente, e a prova foi isso, no inverno produzimos um pouco, agora estamos a produzir mais. Muito mais, boa. E eles estão todos contentes e nós também. Espetacular. E pronto, e é isso. Dentro desse trabalho todo, a escolha dos materiais, qual é que é a vossa maior preocupação, até do ponto de vista de sustentabilidade? Como é que fazem essa seleção? Há bocadinho acabei por não voltar aí. Como é que é feita a seleção dos materiais e quais é que são os parâmetros que tu abdicas? Imagina, nós tentamos sempre utilizar restos de rolo que existam na fábrica. Perfeito. Portanto, sempre que conseguimos, e muitas vezes as jardineiras, por exemplo, são quase sempre feitas com restinhos de rolo. E isso também justifica a pouca quantidade. Sim, exatamente. E garante aqui também um bocadinho a exclusividade. Claro. E, portanto, eu estou sempre a jogar com esses dois lados, que é, são poucas, mas são exclusivas e ainda por cima aproveitamos. Agora, por exemplo, essa coleção que eu te falava há pouco das malhas, usámos um resto de linha, um trabalho que a fábrica já não fazia há anos sem fim, que fazia, sabes, aquelas malhas levezinhas que usam as senhoras mais velhas. Voltámos a ir buscar esse trabalho. Ela não trabalhava com aquela máquina há imensos anos, nem com aquela linha. Havia linha que ela estava a trabalhar e que se rompia, estás a ver? Teve que ir procurar as melhores linhas e recuperá-las. E portanto, tentamos sempre, porque eu gosto muito disso, de ir procurar o que é antigo, o que é vintage. Eu tenho a paixão por tudo o que é segunda mão, ainda tenho muito essa coisa, e compro roupa em segunda mão e compro coisas em segunda mão. Dá-me imenso gozo procurar numa pilha de roupa um achado ótimo e antigo e que já teve uma história com outra pessoa qualquer. Isso dá-me eu gosto imenso de fazer isso, e por isso tento fazer isso também nas fábricas e aproveitar o que eles têm por lá, até porque acabo por conseguir também melhores preços, porque eles já não iriam vender aquilo a ninguém e portanto não só sou sustentável, como estou a reaproveitar e a economizar. E portanto esse é um dos pontos e talvez o principal. E depois o que estamos aqui a tentar fazer é, por exemplo, os plásticos, porque as peças vêm todas em plástico. Tentamos agora ter um plástico que seja mais amigo do ambiente, tentamos que o nosso packaging seja mais amigo do ambiente, portanto já não temos, por exemplo, nada daqueles papéis brilhantes que têm plástico, estás a ver? É tudo papel mate, é tudo o mais reciclável possível. E pronto, e depois esta ideia de só consumir aquilo que realmente vamos vender, ou seja, só produzimos a quantidade que acreditamos que vamos vender, e no limite o que fazemos é pomos em pré-order e se a cliente quiser produzimos para a cliente, e portanto aí estamos também a garantir que não vai haver um excedente enorme e que não vão sobrar peças paradas num armazém. Portanto isto são mais ou menos aquelas a lógica que estamos a seguir. De produção.
Uma das coisas que também caracteriza muito a tema são as colaborações. E é um tema que eu gostava, que eu gostava de perceber contigo, é em que momento é que nascem essas colaborações. Faz sentido desde o arranque da marca? É um processo que se vai desenrolando? Amanhã, uma pessoa que queira lançar uma marca deve pensar, deve ter em pipeline logo colaborações? O que é que a marca vai trazer dessas colaborações nos diferentes estágios de vida? Quando é que tu começaste com as colaborações? Olha, não sei muito bem dizer-te quando é que eu comecei, mas se eu pensar um bocadinho, acho que foi mesmo quando eu abri a loja. Certo. Mas pensar um bocadinho melhor. O próprio exercício de trazer marca já é colaborativo. Exatamente. E o próprio exercício, se calhar, de começar com a minha irmã, também já ou seja, eu não gosto de fazer nada sozinha. Aliás, há muitas coisas que eu gosto de fazer sozinha, mas eu não gosto de trabalhar sozinha. Certo. E por isso, o trabalhar com outras marcas e ganhar dessa sinergia, naturalmente trouxe-me a vontade de querer, ao partilhar ideias, partilhar também um design, por exemplo, com a Mustique que eu tenho lá na loja e que foi das primeiras parcerias que nós fizemos. No fundo é um bocadinho tu conseguires tirar o máximo partido dessa troca de experiências, ver como é que eles trabalham, ver como é que se desenvolve o processo criativo de uma outra marca, ver como é que tu enriqueces com a opinião dos outros, porque lá está, como eu tenho uma opinião muito firme, eu muitas vezes digo, as pessoas que trabalham comigo, no fundo, são a minha carreira, eu não tenho um chefe a quem eu reporto, não é? Claro. Mas eu comecei muito nova sem ter um chefe a quem reportar, e portanto, se eu tiver outras pessoas que me obriguem a ter aqui um bocadinho de cerimónia e a trocar ideias e a ceder aqui ou ali, eu própria também estou a tirar muito partido dessa experiência e, portanto, foi um bocadinho nesse sentido que eu comecei com as colaborações. E depois, naturalmente, comecei a querer fazer colaborações com pessoas com quem que eu admiro. E por isso, de repente, surge a Joana Soares da Violeta Cor-de-Rosa, surge a Catarina Ferreira, portanto, pessoas que eu sentia, por exemplo, a Catarina era minha cliente e sentia a necessidade de ter tamanhos para várias mulheres, parecia que era só para miúdas pequeninas e portanto quando ela me partilhou essa ideia comigo, um dia fomos beber um café e ela própria é que me disse, olha, eu gostava imenso de fazer isto contigo e pronto, e muito naturalmente, se calhar a Catarina até foi a primeira, estou a ser injusta, ela foi a primeira colaboração que eu fiz. E pronto, e olha, comecei a ver e é bom porque também vais receber necessidades do teu target e vou perceber também outras cabeças como é que funcionam. Eu acho que é mesmo enriquecedor, é um trabalho conjunto, é um trabalho de grupo, é mesmo bom. E pronto. Em relação a linha Mom and Me, como é que nasceu? Já é um passo para pensar se calhar numa linha de criança ou foi uma inspiração na Caetana? Sim, eu acho que foi uma mistura entre a Caetana e a minha mãe, por isso Mom and Me, porque a verdade é que eu vivi nas lojas da minha mãe, nas lojas de roupa de criança, e quando fui mãe percebi que havia um mundo por explorar. Para já há muita oferta e há muitas marcas boas e também portuguesas, e portanto tive muito cuidado a fazer, queria mesmo fazer peças especiais, mas também não sabia de ninguém que fizesse propriamente uma coleção só para mãe e para filha, e que também que não fosse foleiro, que não fosse uma coisa que... Mulher pequena. Exatamente. Sim. E por isso comecei a pensar que era giro e que de vez em quando até tem graça tu vestir-te igual à tua mãe, que é uma pessoa que tu admiras tanto. E também achei que era engraçado dar a conhecer às miúdas pequeninas a marca mais cool que elas podem usar daqui a uns anos. É criar o bichinho nas crianças, porque vão se identificando com a marca, vão sentindo a marca nas mães. Pelo menos damos a conhecer e mostramos que temos também a preocupação. A Caetana, a minha filha Caetana, passa a vida a pedir-me, mãe, tem que fazer uma coleção. Pois. Nós já fizemos também. Sim, tu mostraste-me cápsulas de mãe e filha. Mas ela assumidamente quer, pronto, mas já vai calçar 35, vai deixar de ser um problema. Sim. Mas de facto eu percebo essa questão dos miúdos, porque eles identificam-se com o que os pais fazem e portanto se a mãe veste, adoram ter uma coisa igual, é mesmo giro ver isso. E pronto, claro que nasceu quando eu fui mãe, mas é um bocadinho isso, quase que a linha Mom and Me até pode ser usada por uma avó, estás a perceber? Pela uma avó e com uma mãe e a filha, estás a ver? É um bocadinho transversal às idades. Então é uma linha que se vai manter e que vais... Por agora, sim. Sim, vamos lançar agora também e com mais novidades, ou seja, vai ser um bocadinho maior do que aquilo que foi o verão passado. O verão passado foi um teste. No inverno os exatamente, o inverno foi assim uma versão já 2.0 e agora vamos investir um bocadinho mais. Não te digo que será, eu quando comecei até pensei em fazer mesmo uma marca de criança ligada a tema. Certo. Não é o que eu vou fazer agora, até porque
pela situação mundial, acabei por tomar outras decisões, mas não ponho isso fora de hipótese de todo. É uma coisa que eu gosto imenso, de desenhar roupas de criança, principalmente de menina. E porque explicar-te esta coisa que às vezes é difícil as pessoas perceberem porque é que eu só faço para a filha. Sim. Mas porque a Tema é uma marca de mulheres e para garantir aqui esta ideia. Não quer dizer que daqui a uns tempos eu não possa vir a fazer para rapaz. Mas por agora é o que me faz sentido. É aqui um bocadinho esta coisa de sermos mulheres e somos especiais por sermos mulheres à nossa maneira e ter aqui esta coisa entre a mãe e a filha. Se um dia e vier faz também... todo sentido. Sim, por agora faz sentido, todo Sim. sentido. A Tema é uma marca para mulheres e todas as mulheres miúdas que estão nas campanhas são mulheres reais, vê-se essa preocupação, mas ao mesmo tempo inspiradoras, bonitas, independentemente de tudo. Como é que tu te inspiras? Como é que chegas a elas? Como é que tu trabalhas esse ADN da marca que de facto é tão sólido? Então, olha, ao início começou por ser uma necessidade, não é? Porque não havia dinheiro para mulheres não reais, modelo XPTOs. E por isso até comecei com a minha melhor amiga no terraço, assim uma coisa, até eu era modelo. Pronto, depois comecei a perceber... manter como modelo. Não, e às vezes volta, não volta, mantenho. Hoje em dia já não tenho tanta paciência, mas volta, não volta, mantenho. Porque gosto de manter esse ADN também e dar a cara também e dizer, olhem, eu gosto e assino por baixo, estas peças são mesmo... E é a genuína identidade da Exatamente. Tema, Há uns anos eu gostava mais de fotografar do que hoje em dia. Mas isto para dizer-te que começou por ser uma necessidade e, portanto, tentar encontrar pessoas normais que não ganhassem, não é? Não vou pedir a uma modelo que me faça uma borla, não é? Por isso, alguém que ainda estudasse e que fosse mais ou menos da minha idade e que não se importasse de ceder a sua beleza para as minhas fotografias. E foi assim que foi acontecendo. E depois comecei a perceber que isso é que fazia sentido. E que isso é que é... O ser normal e ser real é muito mais... somos todas, não é? Exatamente. E é muito mais natural mostrar que as peças ficam bem a quase todas as pessoas. E que podes ser de qualquer altura e de qualquer estrutura e que vão-te ficar bem, principalmente porque eu nem sequer tinha tamanhos. E, portanto, as peças acabavam por ser muito largas e servir a vários tipos de corpos. Hoje em dia já faço tamanhos. Certo. Pronto, isto para dizer que começou por ser uma necessidade. Hoje em dia já consigo até encontrar modelos, mesmo modelos reais, mas gosto de manter também esta coisa e muitas vezes eu passo a minha vida constante à procura no Instagram de pessoas que eu considero que têm um potencial para serem nossas modelos, exatamente pelo estilo de vida também que levam. Inclusive, por exemplo, fiz aquela sessão... É uma inspiração, vais buscar pessoas que me inspiram também a mulheres que tu queres que sejam tema. E que me inspirem e que se possam dar a conhecer também, ou que possam ter uma experiência de fotografias e ficar com umas fotografias giras também para mais tarde elas, poderem recordar. E eu acho que isso é giro também, a pessoa sair da sua zona de conforto e eu estar ali a dizer, olha, vem comigo, a sério, é uma coisa mesmo normal, vais gostar mesmo. E por isso... E depois, na verdade, muitas vezes no final gostam. Ela teve uma experiência fora do contexto dela, gira. E até gostou e às vezes até vai fazer para outras marcas. Claro. Por isso, eu gosto imenso dessa parte. É uma parte que também que me dá imenso prazer. Estou sempre à procura no Instagram, estou sempre a guardar perfis no Instagram. Eu gosto de pessoas que olhar vão deixar de me aceitar com medo. Ela quer que eu vá fotografar e eu não quero. Mas a verdade é que depois faço essa conversa totalmente natural e digo-lhe, olha, eu tenho esta marca, é uma marca muito anormal, é suposto tu seres normal, às vezes até a própria modelo escolhe o sítio da sessão, um sítio que tu gostes, que te identifiques, as roupas muitas vezes escolhe tu as roupas e combina com roupas tuas, ou seja, muitas vezes eu faço o styling em conjunto com o modelo. E depois a modelo vai para o sítio onde ela se inspira ou um sítio que lhe diga alguma coisa e fotografamos aí. E por isso é que também fica tão natural. Tão natural. E pronto, e depois esta coisa de estar constantemente à procura e tentar ter... Muitas vezes eu repito, vens este ano e depois vens daqui a 2 ou 3 anos. Por exemplo, a Bárbara Forte fartou-se de fazer fotografias para mim. Depois foi fazendo para outras marcas também, mas ia-se mantendo é muito a cara da marca e volta a aparecer, que eu acho que é linda de morrer e é mesmo o estilo de miúda que eu considero uma miúda tema. Pronto, e portanto... Sim, porque através delas passas os valores da marca que exatamente. Claro. E pronto, e queria também uma ligação e ouço também uma vez mais bebo daquilo que elas possam pensar e de ideias e desta experiência também e da opinião delas e portanto também aí tiro partido também de experiência de outras pessoas e volto àquela parte da conversa de lá atrás, da que inspiração é a minha empresa era minúscula e tem vindo a tornar-se um bocadinho maior devagarinho,
mas vou bebendo de várias experiências de várias pessoas e não sou só eu que estou a tomar as decisões. E isso, portanto, está tudo interligado. E pronto, e por isso é daí que nós vamos buscando as nossas modelos. Se hoje pensasses num conselho que gostavas de dar, ou qual foi o conselho que tu recebeste que fez grande diferença ou que marcou este percurso e que para quem nos ouve pode ser uma dica interessante? Olha, eu acho que foi os meus pais terem dito vá em frente, porque eles próprios tiveram, por isso eles tiveram lojas e entretanto mudaram os seus rumos, mas dizem para eu ir, confiavam muito que eu ia fazer uma coisa boa, não é? E eu estou sempre a dizer, não sei se é eterno, não sei se vai durar para sempre, não sei se eu vou ser apaixonada pelo que eu faço assim como sou hoje, mas sou super concretizada e portanto acho que esse foi se calhar esse incentivo e até da minha irmã dizerem avança e depois começar a ter o feedback das pessoas. E isso para mim é o melhor conselho ou a melhor força que eu tive foi as pessoas a dizerem espetacular a evolução, e eu sinto muitas pessoas dizem muito isso e são muito carinhosas a dar o feedback e muitas vezes quando eu até faço algumas sondagens no Instagram e de perguntas e respostas, as pessoas dizem eu acompanho desde o minuto 0 e tenho um top desde o minuto 0 e isso é o melhor, sim, o melhor retorno que eu posso ter. Mas se não tiveres os teus pais a dizerem-te, o que é que tu achas que segue o teu instinto? Prepara-te? Eu acho, o que é que tu achas acima de tudo, eu acho que é ser muito coerente e muito focado naquilo que queres e dedica-te ao máximo, dedica-te 300%, é um filho, percebes? É um filho que eu levo ao colo antes de ser mãe. E por isso, quando eu fui mãe, eu tinha mesmo aquele filho para cuidar. No mesmo dia em que eu fui mãe, eu tinha que saber o que é que se estava a passar na loja e como é que estavam as coisas a evoluir. Portanto, não há licenças de maternidade. E, portanto, a pessoa tem que querer mesmo muito e tem que ser muito focada no detalhe e ouvir muitas opiniões para não se deixar levar só pela sua, que é para também perceber como é que as coisas estão a funcionar e ter o retorno certo. Eu acho que nós temos conseguido... Conselho sábio. Não verdade, sei se é muito, mas é muito isso que é detalhe, entrega máxima e vais colhendo os frutos. E às vezes as coisas não correm bem. E às vezes... Muitas vezes não correm bem, mas também é importante errar. Sim. Porque... E às vezes há uma peça que tu achas que ia ser top e que afinal está a demorar. Mas lá está, então comunica novamente, então faz novas fotografias. Há sempre um plano B. Certo. Vê como é que podes fotografar, faz mais fotografias, se não está a resultar, faz uma promoção, muda rápido. Completamente. E portanto nunca se deixar desanimar, porque é difícil, é mesmo difícil. Parece fácil e é mesmo difícil. Verdade. O que é que se abdica quando se escolhe este caminho? O que é que deixamos para trás? Eu acho que deixamos essencialmente esta coisa de estar totalmente descansada, que é isto, que é nunca desligas, tu nunca desligas. E eu senti isso principalmente quando eu fui mãe, que foi... Certo. E agora eu estou completamente dividida, eu tenho uma criança em casa que precisa de mim e tenho uma loja ali que precisa de mim. Tenho outra criança na rua que precisa totalmente. de mim. E aí foi quando eu senti realmente que o meu tempo para mim era inexistente, porque eu não reparava nisso antes de ser mãe. E pronto, e portanto acho que o que abdicas mesmo é de descanso puro mesmo, descanso a sério. Licenças, eu não sei o que é uma licença e acho que não vou saber se continuar por aqui, mas depois tiras muitas outras coisas ótimas e não faz mal. E é tudo uma balança. E depois também eu acho que é um bocadinho aprenderes a delegar, tu não vais fazer tudo sozinha, há outras pessoas que são capazes de fazer, até fazem melhor, portanto começa a entregar funções. E aí começas a conseguir ter alguns momentos e delegares. Principalmente porque eu, por exemplo, eu sinto que a minha parte criativa é o que faz a máquina andar e, portanto, eu tenho mesmo de ter tempo. E às vezes, por exemplo, um evento que eu vou, são momentos em que eu estou só a socializar ou só a descontrair ou só a ver como é que aquela marca está a fazer aquele... E são tudo momentos de inspiração que me ajudam depois a criar a coleção. E por isso é que o meu Instagram, por exemplo, e eu fazer fotografias para algumas outras marcas, são momentos criativos que me ajudam depois a construir as coleções, percebes? É mesmo um escape. E às vezes é difícil explicar isto às miúdas que trabalham comigo, que é porque é que eu amanhã de manhã vou ter que estar a manhã toda a fazer fotografias que não são para a tema. Porque é um momento que eu preciso e que eu sinto que estou a trabalhar, porque é um trabalho, porque tenho um outro cliente,
mas a verdade, estou também a inspirar-me, estou também a criar e a ter tempo em que não estou a pensar em nada. Problemas para resolver Sim. também, claro que sim. Das experiências profissionais que tiveste antes da tema, o que é que retiras e que depois aplicaste no teu dia-a-dia hoje, como a trabalhar por conta própria? O que é que, no fundo, qual é que foi assim o maior, ou vários momentos que tu te lembras, Sim, que tens sim. presente e que de facto aplicas hoje? Tenho imenso, e quando eu há bocado dizia que não sabia como é que eu conseguia fazer tanta coisa ao mesmo tempo, eu acho que estava tudo mais ou menos organizado para que depois eu conseguisse ter o meu negócio, porque de todas as experiências que eu tive, e eu era estagiária na maior parte delas, foram super ricas para que eu pudesse agora tornar a tema o que estou devagarinho a tornar, e por isso Mas não numa só lógica de multitasking? numa lógica de, por exemplo, como trabalhei muito na variadas? área da comunicação, Sim. toda a parte da comunicação dos presses, de enviar aos jornalistas, de ligares a fazeres um follow-up, portanto, depois a parte também do clipping, tudo isso, Certíssimo. que são coisas que eu se calhar nunca na vida, na faculdade, explicaram, mas nunca na vida eu iria conseguir saber fazer com a minha marca. Eu acho que a Tema consegue ter uma comunicação bastante forte porque eu estagiei muito. Certo. E porque eu tive muitas experiências ao lado de pessoas muito boas. E por isso essas pessoas, desde cedo, se calhar tinham-me ali ao lado e muitas vezes nem sequer era remunerado, percebes? Mas tinham ali, achavam graça, porque se calhar até eram amigas da minha irmã, ou porque eram assim, achavam divertido eu ter uma marca e estar a querer beber de informações e da forma como as coisas eram feitas. E se calhar eu não era assim tão útil, mas tentava ser ao máximo e ser super profissional e entregar-lhes o melhor que eu consegui. Portanto, eu acabei por fazer várias coisas e muito nesta parte também. Pode parecer que não, mas eu até sou um bocado tímida ao início. E a parte de ligar e a chatear e a pedir coisas, eu ganhei muito com as experiências que tive a trabalhar. Porque sempre me vendi como um bocado mais velha do que sou, mas depois na parte de ligar, não sei o quê, sou um bocado tímida e era para chatear. Podem pôr uma notícia sobre... E portanto, gaguejava imenso. E acho que isso também me deu alguma estaleca e alguma confiança para hoje em dia fazer as coisas assim com mais assim, mais à vontade. Sim. E o próprio essa exigência que tu tens de construção de marca vem também do que fui assistindo, sim, de perceber como é que aquelas marcas que têm que ser feitos. Sim. E mesmo para eu passar às pessoas que trabalham comigo e para lhes passar com segurança, porque muitas vezes eu estou a passar com muita certeza uma coisa que eu estou a testar, não é? Vamos avançar com uma linha Mamma de Mim. É mesmo isto, meninas, vamos por aqui. E depois podia não ter corrido bem ou pode vir a não correr bem, não é? E portanto eu tenho que ter aqui... Mas também podes levar a equipa para fazer uma experiência, porque... Exatamente. Mas tem que haver um pulso firme, porque até eu trabalho com pessoas mais ou menos da minha idade. E por isso também tenho aqui esse desafio de, às vezes, tentar mostrar alguma segurança nas decisões, não é? Porque eu preciso muito da opinião delas, mas depois também tenho que ser segura naquilo que estou a decidir para não lhes pôr tudo nas costas. Duvido que isso seja um problema para ti. Às vezes é. Se te dessem a oportunidade de calçar os sapatos de alguém por um dia, quem é que tu gostavas de calçar? Eia, não sei. Meu Deus, isto é uma pergunta tramada, Madalena. É no fundo, quem é a pessoa que mais te inspira? Imagina, não vou dizer o óbvio que seria a minha mãe, não é? De repente pensava no Papa, mas pelo grau de responsabilidade e por uma curiosidade de tentar perceber o que é que ele sente, não é? Partindo do pressuposto que se eu calçasse os sapatos, aqueles sapatos vermelhões, que ficava a saber o que é a responsabilidade dele. Portanto, teria alguma curiosidade. Mas não sei mesmo. Gostava de calçar os teus sapatos, por exemplo. uns zillions espetaculares e perceber como é que tu, com uma empresa há tantos anos e também tens um percurso que eu conheço e que acho muito interessante, como é que tu deste a volta e vais dando a volta às coisas. E por isso, como eu te disse, quando eu te conheci eu nem sabia que a Zillion era portuguesa e por isso gostava de calçar os teus sapatos e perceber como é que tu há uns anos atrás fizeste para criar o que criaste. Por isso, os teus sapatos, Madalena Beirão. Está bem, depois eu empresto os meus sapatos por um dia. Obrigada. Quais é que são os próximos passos da Tema? Para onde é que nos vão levar os sapatos da Tema? Olha, não sei, sinceramente, porque estamos a viver uma altura muito incerta e, portanto, eu resolvi investir neste verão como se não estivéssemos em pandemia, ou seja, continuar o crescimento que tive no ano passado, apesar da pandemia,
E, portanto, agora é baby steps. Vamos perceber como é que isto corre este verão. O verão normalmente é um momento louco de trabalho para nós. Temos as festas, os casamentos. Normalmente temos também o turismo. Não sei muito bem o que esperar. Certo. Por isso, baby steps e ir avaliando. Não temos, como eu te disse há pouco, o que tínhamos planeado antes da pandemia começar, resolvemos pôr um pouco um travão e manter o que temos. Mas queres partilhar o que estava previsto antes? Não, vamos manter no segredo. Vamos manter no segredo, que é para não agoirar. Mas porque eu acredito mesmo que vai dar para acontecer. Sim, e não que, vai ser já, mas vai ser daqui. Sim, atrasamos um bocadinho para manter sólido o que está e para garantir que fazemos bem e que mantemos a equipa e que é um crescimento sustentável. E depois avançaremos na direção que tivemos que avançar. Que foi a decisão certa. Sim. Teresa, muito obrigada. Nada. Adorei ter-te aqui. Também adorei conhecer ficava aqui horas. mais detalhes da tema e deste percurso todo e deste projeto tão giro. E muito obrigada. Obrigada, adorei.